Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje trago aqui o meu replay do One do Gradius 2 Arrangement Chronicle Death, que é um arrange do Gradius 2 de Famicom. E o que esse arrange faz, ele tenta pegar o Gradius 2 de Famicom e tentar deixar ele um pouco mais parecido com a versão de arcade, igual os outros, o arrange do Salamander que eu joguei aqui e o arrange do Gradius 1. Esse arrange ele é bem bom, ele acaba sendo melhor que a versão de Famicom original do Gradius 2, mas ele também não muda tudo, né? Ele deixa um pouco mais próximo, mas ele não mexe em nada muito absurdo assim. O que realmente faz isso é o do Gradius 1. O Salamander e o Gradius 2, eles ficam mais parecidos com o arcade, mas continua sendo os níveis continuam sendo a versão de Famicom. Eu tô usando uma formação tipo 4, né? Que eu uso essa formação porque ela tem um alcance maior na tela, que tem o Two-Way Missile, né? Que é você acerta o chão e o teto ao mesmo tempo, que é bem útil. E o Tail Gun, que serve para acertar os inimigos que vêm atrás de você. Então dá pra cobrir as 4 direções da tela. Então por isso que eu sempre escolho essa formação. Também tem o Ripple Laser, né? O Ripple Laser ele é bem bom também, porque o intervalo entre os tiros não é tão grande quanto o laser normal. Mas o laser normal é bem bom também, mas no Gradius 2 eu prefiro usar, pelo menos na versão de Famicom eu prefiro usar o Ripple Laser. Já vou ativar o Tail Gun aí. A primeira fase é a fase mais difícil desse jogo. Pra quem não sabe, a versão de Famicom, a primeira fase é a mais difícil de todas. Tem essa seção do sol aí. É bem parecido com o Salamander, né? Fica saindo esses fogo. E eles são bem rápidos. Tem que tomar cuidado. E começa a sair. O problema não são nem o fogo em si, porque dá pra você prever quando que eles vão vir. O problema é os pássaros que ficam saindo de dentro do sol. E essas bolas de energia também. Então por isso que eu ativo o Force Field nessa fase. Preciso do Force Field o mais cedo possível, senão essa parte eu provavelmente vou morrer nessa parte se eu não tiver o Force Field. Vou lá a barreira, né? A barreira é mais fácil de entender. Os pássaros eu vou tentar desviar daquele fogo. Aí eu fico entre o meio vai passar aquele fogo. E nasce um pássaro, me acerta e eu morro. Aí esse jogo ele tem um sistema de checkpoint diferente do Salamander. Então, isso o Salamander ele é melhor. Você só continua onde você tá mesmo. Esse jogo é que nem o Gradius 1. Você morre, volta de um checkpoint e tem que fazer o recover do zero. Mas não tem tanto problema assim, esse jogo não tem a dificuldade tão alta. Mas a primeira fase mesmo, e como a primeira fase é a mais difícil, é até melhor, porque você sai da primeira fase e aí fica um pouco mais tranquilo. Porque se você morrer na primeira fase de qualquer jeito, você só, em vez de fazer recover, você só reinicia o jogo. Se você morrer lá na frente, tem que fazer recover. É meio chato, então a primeira fase é a mais difícil do jogo. É que ajuda um pouco. As músicas da versão de Famicom do Gradius 2, a maioria delas são todas diferentes da versão de arcade. E eu sinceramente eu não sei, talvez eu prefira um pouco mais as músicas de Famicom. Eu gosto das músicas de arcade também. Mas essas músicas de Famicom são bem boas. Na verdade eu acho que a maioria do pessoal acha as músicas do Gradius 2 de Famicom as mais memoráveis. Eu também acho, elas são bem memoráveis. Esse jogo foi lançado só no Japão, eu acho que ele foi lançado no Brasil também. Que teve uns lançamentos em outros países também, mas eu acho que lançamento oficial mesmo, acho que foi só no Japão. Eu não sei se foi oficial que ele lançou no Brasil também, mas
Mas eu acho que não, acho que o único lançamento oficial dele foi no Japão mesmo. Que ele usava... Ele é um cartucho, mesmo na versão original dele, ele é um cartucho que usava algumas coisas especiais. Eu não sei exatamente o que é, mas acho que era alguma coisa que aumentava a memória dele. E dá pra ver que esse daí é o único Gradius de Famicom / Nintendinho que dá pra você ter 4 options. Que é bem incrível. O Gradius 1 original de Nintendinho só dá pra ter 2 options. Salamander de Famicom só dá pra ter 3. E nesse daí dá pra ter 4. É claro que na versão All Range deles dá pra você ter 4 no Gradius 1 também. E não tem Option Hunter nesse jogo, então pode pegar 4 options de boa, não precisa se preocupar. Se você ver também dá pra pegar o option mesmo depois de ter 4 options. E o que isso faz é que ele ativa uma formação que fica, os options ficam girando em volta de você. O que é útil em algumas sessões, tipo nessa sessão aí, é um bom exemplo. Porque quando eles ficam girando em volta de você, em vez de ficar te seguindo igual uma cobrinha, né? Você pode usar os options para pegar uma área muito maior, que serve para você pegar esses bichos que às vezes estão atrás de algumas partes do cenário. Em fases fechadas, essa formação que fica girando é bem boa. Então você pode usar só o Tail Gun, né, o Double. Esse boss na versão de arcade, ele joga essas bolinhas dele que ele joga, começa a grudar ali no cenário de fundo e começa a te prender. Os boss desse jogo, eu acho que eles não dão time out. Tem que matar eles mesmo, você não pode ficar abusando de ponto cego. Até onde eu sei, né? Eu não sei se nesse Arrangement eles mudaram isso. Mas eu acho que não. Porque acho que eles só mudaram bastante no Gradius 1 mesmo. Esse daí é aquele boss que tem originalmente surgiu no Salamander de arcade. E depois teve no Gradius 2 de arcade e depois ele ficou só ali mesmo. Então, tipo, na versão de Gradius de Famicom, eles não tem, eles tiraram aquele boss e no lugar daquele boss é uma cabeça de caveira. E aí o que eles fizeram foi colocar ele de volta. Não onde ele deveria estar, mas só colocaram ele de volta porque tem 2 boss naquela fase e pra compensar essa fase aí, ela não vai ter um boss. Na verdade ela vai ser tipo 2 fases em um. A terceira fase ela mistura a 4ª fase de arcade e a 3ª fase. Eles fazem numa ordem reversa, tipo, essa parte aí era pra ser a 4ª fase, mas nessa versão é a primeira parte da 3ª fase. E a fase de gelo, que é a 3ª fase na de arcade, ela vem depois. Essa música é muito, muito boa, eu gosto bastante dessa música, ela é bem memorável. Gradius 2 de Famicom tem uma das minhas trilhas sonoras preferidas do Famicom no geral, do Nintendinho. Muito boa a trilha sonora desse jogo. Ela é bem alegre, não sei, tipo, as trilhas sonoras de Gradius são alegres. Eu não sei se alegre é um bom jeito de falar, mas tipo, elas não... eu não sei como explicar, tipo, parece uma música alegre mesmo. É bem aquele tipo de música que você escuta e já sabe que é a música de Gradius. Essa música ela retorna no Gradius DM2, que foi do Gradius Rebirth do Nintendo Wii. E aí tá a fase de gelo. No emulador do RetroArch dá pra você tirar o slowdown. Eu deixei com o slowdown mesmo. Eu queria jogar com o slowdown mesmo do Famicom. Só pra sentir a experiência mais ou menos original. Mas se você tirar o slowdown, essa fase fica bem rápida e ela fica bem perigosa. Uma fase bem difícil sem slowdown. Quem sabe um dia eu jogue sem slowdown. Não é tão difícil assim. É bem divertido até essa fase sem slowdown.
bem perigosa. É cheio desses blocos de gelo. Mas só assim mesmo o slowdown do jogo é bem de boa. Só matar destruir todos os cubos de gelo. Essa fase até que é bem brutal na versão de arcade. Ah, teve outro port também, um port, provavelmente o melhor port de todos, é o do PC Engine, porque ele é muito parecido com a versão de arcade. Ele é basicamente idêntico à versão de arcade. Ele tem mais slowdown, né? Mas ele é bem fiel à versão de arcade. E ele também adiciona um nível extra, né? O que é bem legal. E como ele é uma versão de CD, do PC Engine CD, ele acaba tendo as mesmas músicas da versão de arcade, só que com uma qualidade acho que até um pouco melhor. Mas eu aprecio bastante a versão do Famicom pelas diferenças. Acho que é até bom essa versão ser diferente. Porque se fosse só uma versão de arcade, só que é inferior, acho que não seria tão legal assim. O parte que faz essa versão ser tão da hora assim é o fato dela ser um jogo totalmente diferente. Aí tem esse daí é o Big Core MK2 congelado, totalmente destruído ali. Na versão de Famicom original eles não tem esse Big Core MK2, que provavelmente foi algum erro deles, porque Big Core é tipo um boss clássico do Gradius e que a cada jogo ele recebe um upgrade. No Gradius 2 de arcade ele tem o Big Core MK2 e no Gradius 3 tem o MK3, né? Mas na versão de Famicom eles não tem, então os caras foram lá e adicionaram de novo. Só que adicionaram ele morto, né? Mas tá lá, ele tá morto, mas tá lá. Pelo menos ele fez a aparição dele ali. Bom boss, bem legal. O Gradius 4 não tem o MK4, mas aí no 5 eles foram lá e colocaram o MK4. O Gradius 4, acho que dos Gradius de arcade ele é o único que não tem uma versão do Big Core nova. Agora ele tem um outro Big Core esquisito lá, mas o Gradius 4 ele é meio diferentão no esquema dele. Então acho que eles quiseram não colocar o Big Core, ou só esqueceram mesmo, sei lá. O que importa é que ele aparece nesse arrangement do Gradius 2. Aí tá o Crystal Core. A versão de arcade ele fala tipo o Crush antes de aparecer. Mas nessa versão ele não fala nada, então você tem que tomar cuidado porque ele vem lá de trás. Então se você estiver encostado ali na parede ali do lado esquerdo, o bicho simplesmente te mata sem aviso nenhum. Outra coisa que eles fizeram também nesse arrangement foi trazer a música de boss fight da versão de arcade de volta. Porque na versão de Famicom, mesmo por algum motivo eles trocaram essa música pela uma música que toca durante a última fase. Daí eles colocaram de volta no arrange. Eu não sei porque eles trocaram a música, talvez só porque, sei lá, o Gradius de Famicom é todo diferentão mesmo. Eu sei que numa entrevista os desenvolvedores da versão de arcade do Gradius 2 falaram que eles não ajudaram muito na versão de Famicom de propósito. Eles queriam que a versão de arcade fosse... Tipo, você só pode jogar na versão de arcade nos arcades. Só que aí os caras do Famicom, como era um pessoal bem talentoso, os caras acabaram fazendo um jogo bom de qualquer jeito. Então, acabou sendo até que bom, porque saiu 2 jogos novos em um curto período de tempo. 2 jogos da série Gradius novo. Tá aí a fase dos Moai. E infelizmente nesse arrange eles não colocaram o scroll infinito dessa fase de volta. Igual eles fizeram no arrange do Gradius 1 de Nintendo. Então essa fase continua estupidamente fácil. Você tem o slowdown e os Moais
não tem scroll infinito, então você pode ficar na parte de baixo ali, que sempre vai ter menos deles. Eles têm pouca vida também, eles morrem bem rápido. O Ripple Laser destrói eles. Moai é um clássico da série Gradius. Tem eles em todos os jogos, praticamente. Acho que só não tem no Gradius 5, porque a Treasure deve ter esquecido, sei lá, né? A Treasure vacilou. Aliás, esse jogo, Gradius 2 de Famicom, não esse Range, mas o Gradius 2 de Famicom mesmo, o original, ele foi o primeiro vídeo que eu gravei de um CC comentado. Que na época eu só tava jogando Gradius porque eu gosto de Gradius, e aí eu tava metendo save pra, tipo, só pra passar mesmo das fases, não era nem pra treinar. Era aquele save de, tipo, passei e salvou, passou, salvou, passou, salvou. Só que aí quando eu terminei o jogo, eu fiquei tipo, bom, esse jogo não parece ser tão difícil assim. Se eu decorar algumas coisas, eu acho que eu consigo terminar ele de maneira real mesmo. E foi assim que eu fiz. Eu apanhei um pouco porque eu não tava acostumado, mas eu já tava acostumado mais ou menos com a série Gradius, então foi um pouco mais fácil. Porque a série Gradius foi, pô, a série de shmups, né? É a minha... pra mim é a série original de shmups, que foi por onde eu realmente comecei a aprender. Daí eu fui lá e fiz do Gradius 2. Na verdade era mais fácil eu ter feito do Gradius 1, porque o Gradius 1 ele é mais fácil ainda. Mas naquela época eu queria jogar o Gradius 2 de Famicom. É o Gradius 1 de Famicom no caso que eu tô falando, né? Gradius 1 de Famicom, entendi. O de arcade é difícil. Eu tava com vontade de jogar esse jogo aí, então eu fui lá e tentei fazer um CC dele e acabou dando certo. E aí eu gravei um vídeo comentado e foi assim que começou. Aí eu comecei a fazer vídeos de vários e vários outros shmups e tá aí até hoje. Então esse jogo foi bem importante pra mim. Bom, série Gradius no geral, mas esse foi o primeirão. Eu estrei meus 1cc comentado com esse jogo. Ah, a Boss Rush. A Boss Rush vem bem cedo nesse jogo. Ela vem depois da fase de Moai, que é bem rápida até. Vai ter a Boss Rush, ela inclui o Big Core MK1 e inclui outros boss do Salamander. Como nessa época os únicos jogos antes que tinha saído do Gradius era só tipo o Gradius 1 e o Salamander, os caras usaram isso na Boss Rush. Mas a parte do Gradius 3, não, nem do Gradius 3, acho que o Gradius Gaiden, que eles decidiram colocar vários boss fight diferentes. E aí o Gradius 4 também eles começaram a colocar vários diferentes. Aí o Rain Golem. Inclusive eu acho ele mais fácil do que o Big Core. Porque o Big Core, como vocês puderam ver lá, se você destrói aqueles negócios que protege, aqueles portãozinhos que protege o centro dele, né, o core dele, ele cospe tiro quando você destrói. Esse daí ele não faz absolutamente nada, ele nem cospe tiro pelos braços, igual ele faz no Salamander no segundo loop. O cara só fica girando aí, os braços dele é bem curtinho também. O bicho cortaram os braços dele, né, que o pequenininho os braços dele. Um dos boss mais icônicos também da série Gradius, o Tetran. Ele tem esses braços que fica girando aí, braço, tentáculo. Cada versão dele que aparece nos jogos sempre tem algo de diferente dele. Bom, pelo menos depois do Gradius 2, né? Porque eu acho que no Gradius 2 e Salamander ele tem um comportamento parecido. Gradius 3 também acho que ele tem um comportamento bem parecido. Ele só fica girando. Infelizmente ele não aparece na versão de Super Nintendo do Gradius 3, pelo menos não que eu me lembre. Ele é um boss bem icônico. O design dele muda um pouco também, mas
no final de contas, no Gradius 5 eles decidiram usar esse design original dele mesmo. E essa é a primeira vez que você batalha no Gradius 2 de arcade, na verdade, não nesse jogo. Na versão de arcade é a primeira vez que você batalha com ele num cenário horizontal. E é a primeira vez que ele aparece no Salamander, ele tá na vertical. Ele é meio chatinho por causa dos braços dele, mas não é difícil. Dá pra acertar ele bem de boa. Eu não lembro o nome dele aí, mas ele é também um boss clássico. Ele é reduzido a um inimigo. Ele foi feito no Life Force para substituir o Death, lá que é aquele outro que eu enfrentei lá na segunda fase desse jogo. Ah, e nessa versão eles substituíram... ele tá substituindo, na verdade, que ele tá soltando esse raio. Na verdade, ele tá substituindo o Zealous Force, que é o Final Boss Salamander. Eu não sei porque que eles trocaram ali, colocaram ele em vez do Zealous Force ali, mas enfim. Acho que eles não precisavam ter trocado, porque acho que eles só fizeram isso por causa da versão de arcade mesmo, do Gradius 2. O Zealous Force, ele é aquela, pra quem não sabe, ele é o Final Boss do Salamander, não tem outro jeito de descrever dele, é aquela bola que faz aquele som engraçado quando morre. E isso é sério mesmo. Vocês verem o Salamander de arcade, vocês vão saber do que eu tô falando. No Gradius 5 também ele faz aquele som engraçado. Tá vendo aí a fase de velocidade do jogo. E essa música é a melhor música do jogo inteiro. Inclusive essa música foi o que me fez querer jogar a versão de Famicom do Gradius 2. Essa música também toca num fan game hack do Mega Man. Provavelmente, se vocês manjam das coisas fan-made do Mega Man, provavelmente vocês já devem saber dessa música também. Um remix dessa música, bem legal também. Aí na versão de Famicom original, o cenário ali no fundo é todo preto. Mas no arrangement, eles colocaram o cenário azul para ficar mais parecido com o de arcade. Só que também piora um pouco a visibilidade, né? O cenário preto, pelo menos com esse tiro branco, era bem fácil de ver. Com um cenário mais detalhado fica um pouco pior de ver. Aí nada muito grave não, de boa. Sessão de velocidade. Provavelmente a sessão de velocidade mais fácil de todos os Gradius, tipo, mais fácil mesmo. E nem é tão rápido assim, você não precisa nem pegar um speed up extra. Eu geralmente uso sempre 2 speed up durante o jogo inteiro. E eu sempre recomendo, se você for jogar Gradius, sempre pega 2 speed. E fica assim até vir uma fase de velocidade. Essa é sempre que eu faço isso em qualquer jogo de Gradius. Geralmente, sempre é de boa jogar com 2 speed. Só nas fases de velocidade que eu preciso de 3 às vezes. Mas nesse jogo, 2 é o suficiente pra passar qualquer fase de boa, porque a fase de speed é muito fácil. E já acabou. Agora já vai vir o boss fight. Aí antes vem o chão e o teto que fica vindo na sua direção. Isso aí eu não lembro, isso aí veio do Salamander ou do Gradius 2 de arcade. Tipo, a primeira vez que esse negócio dos tetos quebrando veio. Não tô lembrado agora. O Salamander de arcade também começou muitas tendências na franquia Gradius. Esse boss fight é muito fácil. Só você destruir as armas dele. E depois destruir aquele negócio onde spawnam os Duckers. E ele basicamente fica parado até você matar ele. É um pobre coitado. Aí dá pra ver que Extend é bem fácil de conseguir nesse jogo. Só que não confia nos Extend não. Você não quer morrer nunca nesse jogo. Por causa do sistema de checkpoint. E é ruim de recuperar nesse jogo, apesar dessa versão ser mais fácil.
começa a ter esses chãos aí que... chão e teto que começa a subir. Isso aí tem que ser... Isso aí tem que tomar bastante cuidado. Eu vou ativar o double aí, o tail gun. Ele vai fechando em algumas seções, tipo essa daí que tem esse bichinho atirando. É bom poder matar ele. É um pouco perigoso. Vou passar por ele e continuar atirando em mim. E também é bom pra essa seção que tá vindo agora do Spider Walker, né? Eu chamo da aranha. Que ele vem um monte de Dusker de cima e de baixo. E a barra de power-up some também pra me ferrar, né? Eu tô sem escudo bem nessa hora, tipo... Eu tô sem escudo bem na hora que a barra de power-up sobe. Tipo, eu posso pegar ainda, posso ativar o power-up. O problema é que eu não sei onde que a minha barra parou. Então eu não acabo não ativando. Porque se eu perder o double agora é perigoso demais. Eu acho que... ele não morre nessa versão? Não, ele morre sim. Na versão de Famicom original, você mata esse Walker aí, né? Essa versão agora eu não tô lembrado se eu mato ele ou se ele... Não, eu não mato ele, ele só se mata mesmo. Então acho que não dá pra matar ele mesmo nessa versão, eles fizeram ele imortal. Talvez dê se eu acertar ele pela frente, eu não sei, mas eu acho que não, eu acho que ele tá imortal mesmo. E outra coisa que eu esqueci de falar também nesse jogo é que você tem 2 níveis pro Double e pro Laser. Só que pra você... se você, tipo, ativar o outro poder, ou o Double Laser, se você tiver, tipo, com o Laser nível 2 e você ativar o Double, você vai... o Laser... a próxima vez que você ativar o Laser de novo, ele vai voltar pro nível 1. Então tem que ficar atento a isso. Mas não é tão problemático assim, porque o nível 2 só faz você aumentar um pouco o dano, você atira um pouco mais rápido. É bom, mas não é tão útil assim de qualquer jeito, dá pra você passar desse jogo de boa, mesmo com os seus power-ups no nível 1. Essa fase tem que tomar cuidado, ela é a segunda fase mais difícil do jogo, por causa das paredes invisíveis. Parede invisível não, a parede que surge do nada, né? Aí não tem outro segredo, infelizmente, o único jeito é decorar. Então, vocês têm que assistir um vídeo antes, provavelmente, antes de chegar nessa parte. E daí fazer um save state e praticar essa parte um pouco, até decorar. É até que é bem simples, mas tem que decorar, não tem outro jeito. Essas paredes te matam e você volta do checkpoint que tá no começo da fase. Então, ou você decora isso e passa, ou você não passa, né? Não tem como você simplesmente gastar suas vidas ali por causa do sistema de checkpoint. Esse aí é o Gopher, o grande amigo aí da Vicky Viper, né, mano? O cara bate um papo aí, cara, gente boa, gente fina, pena que ele vai explodir e morrer. Eu acho super engraçado na versão de Famicom que fica ali as veias do cérebro dele ali no teto, porque na versão de arcade o que você tem que fazer é destruir aquilo ali pra ele morrer. Mas na versão de Famicom você destrói ele e fica ali os negócios pendurado. Adeus, Gopher, você é mais fraco que seus neurônios. Está aí, né? Final com a música clássica do Gradius 2, a música de encerramento direto da versão de arcade mesmo. E aquela última fase essa última fase da versão de Famicom, ela não existe na versão de arcade, né? Então, o que eles fizeram nessa versão aí, eles pegaram essa última fase e trocaram as paletas de cor para ficar um pouco mais parecido com Salamander. Que na versão original de Famicom ela tem só a paleta de cor, é só aquele que tinha no final, que é todo meio amarelo, bege. Eles deixaram cor de rosa ali no começo. Enfim,
Grade 2 de Famicom, um jogo extremamente bom. Não é pra todo mundo esse jogo, acho que... Eu gosto bastante de grades, então eu gosto bastante desse jogo. Mas eu acho que o pessoal que tá acostumado com os shmups atuais, eles vão ficar muito frustrados com esse jogo. Porque o sistema de checkpoint dele é bem brutal até. Tipo, se você morre, é difícil recuperar. Dá pra você recuperar, eu já recuperei naquela última fase uma vez. Mas... O sistema de checkpoint, ele pode afastar muita gente, né? Mas é isso aí. Mas é um bom jogo. Recomendo pra quem tiver interessado. Então é isso aí. Falou aí e fui.